No capítulo 5 do livro dos Juízes. Se podemos ler, digam amém. O versículo 31 diz assim: Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilharão como o sol na sua força. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilharão como o sol na sua força. Amém. Assentai-vos, por favor. Queridos, eu quero expressar a minha gratidão por estar com vocês pela primeira vez, para bendizermos o precioso nome de Jesus. Esta igreja já tem uma história de 80 anos. Expressar a minha alegria em conhecer pessoalmente o bispo João, que Jesus o levantou para fazer a diferença e inspirar muitos neste ministério. Bispo Davi, pastora Carla, e aqui nós temos a bispa Elda. Meu muito obrigado. Que Jesus sustente vossa família, que o vosso ministério seja cada vez mais confirmado pela presença e pela unção de Deus em vós. Desde o projeto de 2019 a 20, eu creio que o plano de Deus seria para hoje. Revera meu amigo, pastor Marcos Salles, o Senhor continue te usando cada vez mais, pastor Robson, pelo carinho e cuidado para chegarmos até aqui. Queridos, depois da pregação, alguns livros meus estarão disponíveis lá fora. Eu tenho uma introdução bíblica intitulada Para Conhecer a Bíblia. Em 52 semanas eu te ajudo com este livro a compreender o contexto de todos os livros da Bíblia. Quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu, sobre quem, quais personagens e a mensagem central daquele livro, do Gênesis ao Apocalipse. Eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. São 2 livros com mais de 200 páginas que eu tenho disponível aqui. Deus fala em Gênesis e Deus fala em Êxodo. Todos os capítulos do Gênesis e todos os capítulos do Êxodo comentados com tema, introdução, tópicos, comentários e conclusão. Para você que quer aprender a elaborar sermões, ou para você que já prega a palavra, nesses 2 livros nós temos em todos os capítulos mensagens que você pode usá-las como ferramenta para o seu ministério. Obrigado. Eu tenho um outro livro voltado à liderança, Princípios da Liderança de Paulo, Inspiração e Estratégia para o Ministério e Vida Cristã. Este livro também estará disponível. E o último, um livro que eu escrevi para jovens, mas eu tive que atualizar e acrescentar 5 capítulos, pois tem adolescente na nossa geração insistindo com os pais para namorar. Então eu tive que escrever esse livro, Solteiro de Propósito. Os pais precisam comprar esse livro para seus filhos, e adolescentes e jovens que querem entender como que o solteirismo é uma fase que você pode torná-la abençoada. Adquira esse material. No site, esses livros custam entre 70 a 80 reais. Venderei cada livro a 50 reais. Depois da mensagem eu estarei disponível lá na saída
para atender os irmãos. Queridos, 80 anos, Bispo João, Bispa Elda, para não errar de novo, Bispo Davi, Bispa Carla, sabem do que Jesus já fez, lembram-se das promessas do Senhor. Quem faz parte desse ministério sabe quantas guerras e batalhas vocês já enfrentaram para chegar até aqui. Eu sou pentecostal e em novembro, 114 anos, o pentecostalismo clássico completa no Brasil. E estou pregando numa igreja também pentecostal, de oração, que acredita na contemporaneidade dos dons. Igreja essa que pela oração enfrenta as friezas de suas gerações. Dito isso, entendemos que é uma igreja que guerreia. E aqui em Juízes capítulos 4 e 5 temos uma guerra a partir da liderança de Débora e Baraque. Israel peca contra Deus e a disciplina divina é permitir que Baraque seja um líder não audacioso, não prestativo, corajoso. É um castigo de Deus para uma geração que vira as costas para ele. Mas tem um momento que Baraque, líder do exército de Israel, é despertado. E esse despertamento vem por uma juíza e profetisa. Num tempo onde mulher não tinha vez nem voz, Deus estabelece uma mulher como juíza e profetisa. Débora julgava Israel num tempo em que Deus disciplinava Israel. Mas em meio a essa disciplina, o capítulo 4 diz que Débora chama Baraque, o líder que precisava de um despertamento, o líder que temia o rei Jabim, um rei cananeu que com 900 carros de ferro assustava Israel quando Israel em pecado estava. Agora no capítulo 4, Débora, debaixo da autoridade divina, chama Baraque e repete uma palavra que Deus já havia dado. Ela vai convocá-lo para a guerra. Ela diz a ele: o Senhor de Deus de Israel já não lhe deu ordem dizendo: toma contigo 10.000 homens? Capítulo 4, versículo de número 6. Israel tem no seu exército 40.000 soldados, mas Baraque só tem disponível 10.000 guerreiros. Quando Débora diz que ele precisa despertar-se para guerrear, ela dá o endereço onde a batalha acontecerá. Ela diz no versículo 7 que Deus atrairá Sísera, o capitão do exército de Jabim, o rei que humilhava Israel, para o ribeiro de Quizon. Quando ela deu o endereço da guerra, ele olha e diz no versículo 8 do capítulo 4: se tu fores comigo, Débora, eu irei, mas se tu não fores comigo, eu não irei. A partir desse momento, Débora libera mais uma palavra de profecia a Baraque. Ela diz: eu irei contigo, mas a honra da jornada não será sua. A honra da jornada será de uma
mulher. Quando ele se submete à palavra de Deus, falada através da juíza e profetisa Débora, ele convoca os 10.000 soldados disponíveis para o local estabelecido. Quando ali chegaram, o texto resume e diz que Deus derrotou Sísera. Versículo 15 do capítulo 4. Deus deu um alívio a Israel a partir daquela vitória, que no último versículo do capítulo 5, que é o 32, diz que houve paz 40 anos. Porém, essa vitória que nos é resumida no capítulo 4, nos é detalhada no capítulo 5. E eu quero dizer a vocês que o capítulo 5 é o espelho desta igreja. Deixa eu facilitar a comunicação. Esta igreja reflete o capítulo 5. A igreja que não refletir o capítulo 5 não alcançará o tempo que nós, como pentecostais, alcançaremos em novembro. Não alcançará o tempo que a reforma protestante alcança, como se comemora todo o ano. Se não reflete o capítulo 5, não chega aos 80 anos como igreja verdadeira. Há pessoas aqui que fazem parte de alguma congregação e precisam aprender com o capítulo 5 a ser alguém que faz a diferença na sua igreja local. O capítulo 4 resume, mas o capítulo 5 detalha toda a vitória daquele dia, até porque é uma mulher que está cantando. E se é uma mulher que está cantando, ela conta detalhes, pois elas são detalhistas, detalhes esses que não se lê no capítulo 4. Ela canta e exorta Baraque a cantar com ela. Débora tem motivos para cantar e para agradecer. Mas enquanto ela canta, ela teologa. Ela dialoga sobre Deus, acerca de Deus. A melodia se perdeu, mas o que é mais importante prevaleceu: a letra, inspirada e preservada pelo mesmo Deus que a inspirou. As lições do capítulo 5, para que esta igreja completasse 80 anos, está no versículo 2, quando Débora diz: louvai ao Senhor por essa vitória, louvai-o porque o povo se ofereceu voluntariamente. Nenhuma vitória chegou ao povo de Israel sem que o povo se voluntariasse. Essa igreja não estaria nesse espaço se os membros não se voluntariassem. Essa igreja não completaria 80 anos se tivesse nela apenas pessoas perguntando: o que eu ganho com isso? Quando meu nome será citado, minha foto aparecerá, as músicas serão conforme o meu gosto, a pregação será de modo que me agrade,
O uniforme será do modelo a qual eu me adequo. Se não me agradar, não irei. Se não me agradar, não ajudo. Se não me agradar, não faço parte, porque essa geração faz de tudo para pensarmos que o mundo gira em torno de nós, que nós somos o centro das atenções de tudo e todos, e a igreja tem que ser moldada a tal ponto de me agradar. Mas Débora diz que a vitória foi grande, porque o povo se voluntariou. A voluntariedade vem de um desejo interno, sem que haja necessidade de retorno, aplausos na minha comunidade local. A voluntariedade vem quando eu compreendo que posso doar sem doer. E se doar não vai doer, por que não doar? Isso é voluntariedade. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Ou seja, se o Espírito age em nós, não precisarei ser obrigado a orar, não precisarei ser obrigado a obedecer. Se um pastor com autoridade pastoral, e a autoridade pastoral vem da ética, maturidade e, acima de tudo, Bíblia aberta. Se o pastor com sua autoridade pastoral, ética, maturidade, Bíblia aberta, deixa eu inverter, Bíblia aberta, maturidade e ética, dá algum tipo de ordem, alguns usam esse versículo para desculpar-se. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. A questão é que se o Espírito de fato agisse em você, não precisaria ter certos tipos de obrigatoriedades. Se eu, como filho, desse liberdade ao Espírito agir em mim, meu pai não precisaria me frear tanto. Eu me voluntariaria a obedecê-lo. Mas se eu em oração ainda não havia dado liberdade ao Espírito para tratar o meu caráter, meu pai tinha que se impor. Então por que às vezes para você todo mundo é ruim, todo mundo manda, todo mundo quer ser chefe? Será que o problema é o autoritarismo do outro lado? Ou é a falta de voluntariedade que sempre domina o seu coração? Será que não é você que tem dificuldade de reconhecer que o todo conta com você sem depender? Por isso que Isaías disse: eis-me aqui. E Deus o usou. Por isso que a salvação é uma obra da graça oferecida. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É quem quiser. Alguns irmãos, às vezes eu estou na porta vendendo os meus livros, na porta da igreja. Eu entendo a expressão, só que na maioria das vezes dá vontade de responder, meu Deus do céu. E qual é a fala? A fala é para espiritualizar a dureza de coração que muitas vezes acontece na hora da oferta. Eu vou comprar porque Deus me tocou. Isso quer dizer que se Deus não tocasse, não compraria.
eu vou ofertar se Deus me tocar. A questão é, se Deus não te tocasse, você não pode falar ofertaria. Então, só oferta se Deus tocar. É a prova de que tu é ruim, mas é ruim mesmo. Porque onde há voluntariedade, não precisa haver essa espiritualização. É um estilo de berçário evangélico, onde se não houver manto, revelação, toque, raio, relâmpago, trovão, não é de Deus. Quando Paulo diz aos Colossenses: a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Só que eu vos pergunto, sem cantor famoso, sem pregador famoso, você é voluntário na sua igreja? Sem cantor e pregador famoso, essas cadeiras estariam ocupadas? Porque falta voluntariedade. Os pastores precisam se adaptar à sua geração. Precisam de algum modo agradar. Precisam de algum modo chamar a atenção. Porque não é natural a voluntariedade para as coisas de Deus. Mas era para ser. Senão Apocalipse 2 não diria: volte ao primeiro amor. Quando na simplicidade você tinha desejo de adorar. Quando Deus diz através do profeta Jeremias: volte às veredas antigas, porque eu tenho saudade de você. Naquele tempo, como a noiva ama o noivo. Se Deus não apertar alguns crentes com provações, eles não oram. Se Deus não fechar certas portas, a gente não ora. Então tem gente que a prova não cessará. Sinto muito. Eu não posso pegar esse microfone e ser irresponsável e dizer a todos: a prova acabará já. Mentira, não vai acabar. Senão tu deixa de orar. E Ele prefere te ferir do que te perder. O que te sara e o que te sustenta é dependência dEle. Então, ao invés, às vezes estamos orando errado, ao invés de dizer: Deus, cessa a prova, digamos: Deus, abre meu coração para desejar sua presença com voluntariedade. Voluntariedade para quê? Para guerrear com Israel. O cântico de Débora é teológico porque exige voluntariedade. Salmo 51:12, Davi orou: Senhor, me sustenta com o espírito voluntário. Segundo aos Coríntios 12:15, Paulo disse: de muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar. Ainda que amando vocês cada vez mais, eu seja menos amado. A segunda lição desse cântico teológico é que ela confronta os pecados de Israel. E ela mostra o resultado de um povo que peca. Versículo do número 6, ela diz: nos dias de Sangar, filho de Anás,
cessaram os caminhos, buscaram caminhos tortuosos, cessaram as aldeias em Israel. Ela está dizendo: Israel era um povo movimentado, transeuntes caminhavam entre nós com suas riquezas, mas Jabim dominando, tudo parou. Só que foi por causa de Jabim apenas? Não. Ela diz no versículo 8: Israel escolheu deuses novos. Israel caiu no pecado da idolatria. Olha o que eu disse na introdução: 40.000 soldados há em Israel, mas faltaram escudos e lança em Israel. Olha o que ela diz: Israel se envolveu na idolatria, pecado, e os 40.000 guerreiros não conseguiram mais lutar, não conseguiram mais pegar o escudo e a lança para defender a igreja. Por que, Débora? Pecado. O pecado enfraquece a igreja e fortalece o inimigo. O pecado nos desarma. Alguém em um podcast me citou e colocou o dedo para a câmera e disse a dizer: não caia. Eu pensei que ele iria dizer: muitos se inspiram em você. Mas ele disse: qualquer tropeço seu, a igreja vai cair matando em cima de você, porque você sempre denuncia os pecados da igreja. Nós perderemos a voz profética se praticamos em secreto o que denunciamos publicamente. Nossa casa nos conhece, nossos amigos nos conhecem, o diabo nos conhece, o mundo nos conhece, nossa consciência nos conhece, Jesus nos conhece. Existem pessoas que não denunciam pecados pela consciência. Existem pessoas que não denunciam pecados por covardia. Existem pessoas que não denunciam pecados porque não têm chamado profético. São evangelistas. Mas existem pessoas que não denunciam pecado porque em pecado vivem. Antes nós denunciávamos os pecados do mundo, agora o mundo é quem denuncia os nossos pecados. E toda a verdade é a verdade de Deus, independente de quem ela esteja falando. Israel em pecado silencia os guerreiros. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se você faz parte de uma comunidade local e vive na prática do pecado, é com muito amor que eu falo com a sua alma: confessa e deixa. Você está atrapalhando sua igreja. Acã. Israel perde a guerra enquanto Acã não tratou o seu pecado. Israel empobrecia enquanto Davi não confessou o seu pecado. Em João 8, Jesus estava num culto na porta do templo, pregando para uma multidão. E a gente só lembra: Jesus perdoou a mulher adúltera, perdoou, mas o fato dela ter adulterado atrapalhou o culto que Jesus estava pregando. Paulo diz
1 Coríntios capítulo 11, que por causa do não discernimento do que é o corpo de Cristo, por falta da unidade da igreja, por causa de facção da igreja, porque facção, à luz da Bíblia, não é só crime organizado. Filipenses 2 fala que tem igreja que tem facção. É irmãs contra jovens, é jovens contra adolescentes, é departamentos contra outros departamentos. Pecado dentro da igreja. Isso atrapalha o culto, atrapalha a igreja, atrapalha a obra. O pecado enfraquece a igreja. Já diz: se escolhia deuses novos, idolatria. A guerra veio. Não há mais lança, não há mais escudo. Está preparado para dar glória? Eu sei que a mensagem está pesada. Está preparado para dar glória a Jesus? Olha o que ela diz: tudo isso aconteceu até que eu me levantei como mãe. Precisamos de voluntariedade. Me ajude. Precisamos de... Segundo, precisamos de mães. E eu estou falando apenas de mulheres. Eu estou usando uma linguagem que o texto apostólico usa. 1 Coríntios 4,15, Paulo disse à igreja em Corinto: pelo Evangelho eu vos gerei. Precisamos de pregadores que sintam dores de parto. Precisamos de pastores que sintam dores de parto. Líderes que queiram gerar outros líderes. Você ensina o que sabe, mas multiplica o que é. Temos que ter coragem de dizer aos homens: olha para mim. Temos que imitar Gideão, olhou para o exército e disse: façam como eu fizer. Temos que olhar para Pedro e João e repetir: olha para nós. Temos que olhar para Paulo e repetir: me imitem. Vamos parar com esse negócio. Quando eu vejo gente criticando a igreja na internet, aí vai esses crentezinhos fracos concordar com eles. Não olha para a igreja não, olha para Jesus. Não, é para olhar para a igreja. É a igreja que está na terra representando Jesus. O mundo não lê Bíblia, o mundo lê nossas vidas. Você precisa se responsabilizar pela sua comunidade local, sua casa, sua igreja. Eu me levantei por mãe. Ela poderia simplesmente dizer: vou vazar de Israel, povo pecador, vou virar desisraelita, como tem desigrejado. Ela ia ser desisraelita. Não, ela disse: eu vou me levantar como mãe aqui, eu vou gerar aqui. E mãe quer sempre que seus filhos vão além dela. Ela está dizendo: eu quero que minha igreja cresça, minha igreja prospere. Alguém está entendendo essa palavra? Eu falei alguma coisa e vou cuidar desse povo. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19: filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto. Jesus disse sobre Jerusalém: Jerusalém, terra que mata profetas e apedreja os enviados de Deus. Quantas vezes eu quis vos agasalhar como a galinha agasalha seus pintinhos e vocês não quiseram. Alguém que olhe para a igreja com um olhar materno. Tu olha para o filho dos outros e diz: ô menino feio. A mãe diz: é lindo da mamãe. Mãe não só repreende, mãe corrige. Quem repreende diz: isso é feio, isso é pecado. Mas quem corrige diz: não faça assim, faz assim, faz assim, faz assim.
que você tem gerado na sua igreja local. A mesma Débora que discerniu o problema disse: eu vou me levantar para apresentar a solução. Você adota quantos? A igreja, meu Deus do céu, a igreja não faz mais missão como antes. Você sustenta quantos missionários? Sanguessuga. Olha esses instrumentos, meu Deus, olha essa música sem qualidade. Tu já deu quantas cordas para o baixo, para a guitarra, para o bateria? Olha esse som, parece carro de ovo. Quantos microfones você já ofereceu? Olha, está faltando alma na igreja, está faltando alma. Tu pagou o UB para quem vir pro culto? Tu trocou o convite do irmão. Eu não vou pedir para tu dar glória, irmão. Intimidade forçada é estupro, meu irmão. Não vou forçar você a adorar, mas eu preciso que você coloque a mão sobre sua cabeça e diga: meu Deus! A gente está olhando para a tribuna e está dizendo: canta, cantor, prega, pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Aqui é o sacerdócio real. Ninguém é como alguém que não precise de ninguém. Todos nós temos um chamado na igreja. Cadê as mães espirituais que sentem dores de parto até que Cristo seja formado no outro? Fulano caiu, fulano errou. O que te incomoda no erro da fulana? Se for só o erro, você não passa de uma fofoqueira. Mas se o erro te incomoda por amor à alma dela, você vai ajudar ela a se levantar. Ah, mas eu não sou pastor da igreja. Pastor cuida, mas quem gera ovelha é ovelha. Minha esposa procurou a nossa pastora e disse: pastora, já tem 6 meses que a gente não tem círculo de oração, e nas Assembleias de Deus sempre houveram círculos de orações. Aí, pastora, a gente vai dar um jeito. A Luana falou de novo: pastora, ainda continua sem oração. Eu cresci no círculo de oração. É que a minha sogra adoeceu, Luana, e eu só preciso vir, só posso vir um dia da semana. Mas temos que ter oração. Aí a pastora disse: tudo bem, então você dirige o outro. Está há 10 anos dirigindo o círculo de oração. E eu procurei o meu pastor na reunião de obreiros. Eu sou co-pastor Assembleia de Deus Central em Goiânia. Fala que a gente precisa melhorar. O presidente disse: eu disse, os pastores do campo pregaram demais. O pastor tirou o óculos e disse: eu não entendi. Eu disse: o senhor quer dobrar em um ano a quantidade de igrejas. Sem palavras não dobra, os cabras pregam. Ele disse: como você sabe? Eu disse: eu não visito as congregações nas terças. Ele disse: eles estão pregando ruim. Eu falei: tá. Aí o pastor disse: mas tu não é professor? Sim. Se você está aqui só para falar dos nossos problemas, você é o pior problema entre nós. Vaza daqui que a gente fica melhor sem você. Mas se você já disse aqui um problema, eu creio que Jesus também vai te dar sabedoria para apresentar a solução. Menos murmuradores, menos fofoqueiros e mais gente que ame a obra e se levante como mãe. Terceiro lugar, ela é
uma comunicação alinhada. Vós, versículo 10, que cavalgais sobre jumentas brancas, diga ricos. Ficou lindo, repita, diga ricos. E vocês que andam a pé, diga pobres. Vós que andam sobre jumentas brancas, e vocês que andam a pé, falai disto, diga disto. Ok, 11. De onde se ouve o estrondo dos flecheiros, diga guerreiros. E nos lugares onde se tiram águas, digam servos. Ali falai disto. Ela está dizendo ricos e pobres, guerreiros e escravos, alinhem a comunicação. Falem de uma coisa só. Israel tem problema? Tem. Israel tem pecado? Tem. Israel tem desvios? Tem. Mas olha o que ela diz: quando vocês se encontrarem, não falem de quem caiu, não falem de quem errou, falem da vitória que Deus concedeu para Israel aqui. Ah, irmão, eu sei que nessa igreja tem problema, mas também tem solução. Eu sei que nessa igreja tem crente frio, mas também tem crente cheio do Espírito Santo. Eu sei que em alguns locais está faltando Deus, mas aqui ainda tem revelação, língua, profecia, discernimento de Espírito. Ai das vitórias de Deus. Ricos e pobres, guerreiros e servos, falem da justiça de Deus. A mesma Débora que denuncia os pecados da nação fala consigo mesma no 12, e ela diz: desperta, Débora. Não dorme não, Débora. Não desiste não. E agora, meu irmão, eu disse que o tema da mensagem é um cântico teológico. Por que essa igreja chegou aqui? Me ajude, diga voluntários, diga mães espirituais, diga comunicação alinhada. Mas ela denuncia os covardes. Covarde tem que ser denunciado, irmão. Pois eles não fazem e critica quem faz. Eles nunca chegam antes para fazer, mas chega depois que está feito para criticar. Olha só, 40 mil guerreiros, mas só sobrou 10 mil. E os pastores sabem do que eu estou falando. Vai fazer o congresso de irmã, lota. Vai fazer o congresso de varões, meu Deus. A gente entende a guerra de Baraque. Tinha 40 mil, mas o bichinho só conseguiu ajuntar 10 mil. O que acontece com nós, né, irmão? Aí ela vai olhar para as tribos e diz assim: Efraim veio. Versículo 14. Efraim veio. Imagina, isso aqui foi depois da vitória. O exército da tribo de Efraim estava lá. É nós. Arru! O povo do jiu-jitsu. Us! Os! É os ou é us? Rapaz! Os! Aí ela diz de novo: e Benjamim também veio. Ó! É nós! Aleluia! Sei lá o que eles falaram, gritaram. Os legisladores de Zebulon vieram até nós com escribas. Ela estava dizendo: a tribo de Zebulon trouxe gente para registrar.
É a mídia. A equipe da mídia estava na guerra, registrando tudo, gravando. Os principais de Issacar estiveram com Débora. Ela está elogiando e agradecendo quem veio, sim ou não? Fala, gente, sim? Eu acho que é a distância que não está dando para eu escutar. Ela está agradecendo por quem veio, sim ou não? Não é a distância não, foi preguiça mesmo. Issacar veio e foi lutar ao lado de Baraque. Agora, olha o que ela fala no 15. Porém, Rúben, com suas divisões, foram grandes as resoluções. 16. Por que você preferiu ficar ouvindo os balidos dos seus rebanhos, ó Rúben? Rúben, você soube que nós estávamos em guerra, mas você preferiu ficar observando o seu gado. Você preferiu ficar olhando sua conta cheia. Você preferiu ficar olhando o Pix cair na conta. Você preferiu observar sua empresa. Você preferiu zelar das suas mercadorias. E a igreja? Que se exploda. E a igreja? Que o pastor se vire. O que importa é a minha empresa. O que importa é o meu trabalho. O que importa é o meu gado. Você preferiu ficar olhando o seu rebanho, né, Rúben? 17. Gileade ficou além do Jordão. Sabe o que é isso? Gileade disse que viria, mas quando chegou perto do Jordão, retrocedeu. Não quis atravessar o rio, até porque a palavra Jordão significa aquele que desce. Tem gente que promete, mas não cumpre. Começa, mas não termina. Inicia, mas não conclui. Por quê? Porque percebe que vai ter que descer o Jordão. A glória não é dele, a honra não é dele. Não vai citar o nome de eu, não vai dar oportunidade para eu, não vai colocar a foto de eu vou, mas não, eu só pensei que ia. Chega à beira do Jordão, desiste. Gileade. 17. Dan se deteve nos seus navios, se preocupando mais com seu emprego, seus afazeres, do que com o crescimento da obra de Deus. 18. Porém, Zebulon expôs a sua vida à morte, como também Naftali. Ela reclama de quem não veio. Ela denuncia os covardes. Mas olha o que diz o versículo 23. Amaldiçoai, diz o anjo do Senhor, aqueles que não vieram ao socorro do Senhor. Amaldiçoai os que não vieram ao socorro dos valorosos de Deus. Não os abençoe. E não é ela que está falando, ela diz o anjo do Senhor. Bênçãos travadas, bênçãos bloqueadas, pouca colheita, planta muito, colhe pouco, sonha muito, realiza nada, porque não tem amor pela obra, não está nem aí para a sua igreja. É por isso que alguns pastores adoecem. Porque muitos dentre nós estamos olhando e dizendo: ó Deus, tem misericórdia do Nepal. Verdade. Ó Deus, tem misericórdia da Ucrânia. Verdade. Oh meu Deus, e essa guerra entre Israel e a faixa de Gaza. Jesus, bem-aventurados que amam Jerusalém, tem misericórdia. Amém. Mas a sua igreja local, como é que está? Seu pastor está dormindo. Gálatas capítulo 6. Façam o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Preocupamos-nos com os de fora, esquecemos-nos dos de dentro.
hipocrisia natural. Mas ainda bem que Débora é equilibrada. Ela reclama de quem não veio. Se prepare para dar uma glória lindo. Olha o que ela disse no versículo 20: desde os céus as estrelas pelejaram por nós contra Sísera. Ela está dizendo: essas tribos não vieram, Deus moveu o céu e o céu pelejou por nós. O Espírito Santo está dizendo a quem ama a obra aqui: Ele não nos deixará sozinhos nessa batalha. Se faltar ajuda de baixo, o céu vai guerrear em nosso favor. Vou fazer uma pergunta ao público feminino: as irmãs estão preparadas para dar glória a Jesus? Aleluia! As irmãs estão preparadas para adorar Jesus? Por que eu estou falando com o público feminino? Porque Débora vai falar algo aqui que só mulher faz, meu Deus do céu. Os camaradas estão no meio da guerra, espada, sangue, suor, guerra, dente rangendo, cai dentro que eu acabo com tu, guerreando contra Jabi, Sísera, Baraque, guerreando, escudo, espada. Aí Débora no capítulo 5, versículo 13, ela olha para cima, capítulo 5, versículo 4, ela olha para cima e diz: o céu está gotejando, os caras sangrando, suando, guerreando, se machucando, e ela: olha as gotinhas de chuva. Você poderia dizer: pelo amor de Deus, Débora, olha a guerra que a gente está, e você focada em gota. Ela: eu estou vendo que o céu está gotejando. O céu está gotejando, está derramando gotinha. Quem é que vai se importar com gota, meu Deus do céu? Se é para Deus nos ajudar, que Ele mande trovão, raio, relâmpago, serafim, querubim. Mas Débora é sensível e diz: eu estou atenta à simplicidade do agir do meu Deus. Eu estou focada. Olha que coisa linda agora. Aquilo que é gota, lembra do início da mensagem. Lembra do início da mensagem. Débora falou para Baraque: vai para o ribeiro, vai para o ribeiro. Bora lá, me ajuda, vai para o ribeiro. Por quê? Porque o ribeiro estava seco. Jabim veio com 900 carros de ferro. Sísera está trazendo o exército pelo pelo ribeiro que está seco. E agora o exército com seus cavalos vem pelo ribeiro que está seco. E enquanto eles vêm pelo ribeiro que está seco, Deus vai mandando gotinhas, e o exército com seus carros de ferro vai acelerando, e Deus vai mandando gota. Eles olham para cima e dizem: é só gota, é só gota. O ribeiro que estava seco, o versículo 21 diz: o ribeiro transbordou e arrastou os inimigos de Deus. Aleluia! Era só gotinha, ninguém estava vendo nada, mas Deus estava fazendo o ribeiro transbordar, e a vitória foi do povo de Deus. Você não está vendo porque Deus às vezes trabalha com gotas. Pastor, não estou entendendo. Eu explico. Aos poucos Ele está te curando, aos poucos Ele está te sarando, aos poucos Ele está formando aquilo que você planejou em oração. É devagar, tudo tem um tempo determinado. A luz do justo, o caminho do justo é como a luz do sol, brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aquele que em vós começou a boa obra há de completar até aquele dia, de glória em glória. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra, irmão. As gotas do céu já começaram a cair. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia, aleluia. Lembra da profecia dela para Baraque? Eu vou, mas a honra da vitória não é tua, será de uma. Bora, irmã, me ajuda. Será de uma mulher. Sabe o que é lindo? Ela não profetizou sobre ela, ela não estava falando dela. Eu sei que você gosta de profetizar sobre você. Eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou vencer. Mas a profecia aqui é comunitária. Ela quer o bem da nação, como você quer o bem da sua igreja. Para chegar com 80 anos, você tem que aprender a profetizar sobre outros. Olha o detalhe dela. Quando o ribeiro transborda, Císera, o capitão do exército, foge. Perna para quem tem. Para onde ele vai? Ela fala. Foi para a casa de Jael, versículo 24. Aí ele diz no versículo 25: me dá água. Ela diz: eu te dou leite. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipe lhe ofereceu manteiga. Jael olhou para ele e disse: quer manteiga, Císera? Quero. Estou comendo, eu estou cansado, eu estou com fome, porque eu estou vindo da guerra. Ela cantando e contando. O capítulo 4, no versículo 19, capítulo 4, versículo 20, ele diz assim para ela: fica na porta, e se alguém perguntar se tem alguém aqui, fala que não. Ele está dizendo para Jael: mente para me proteger. Aí quem chega no versículo 22? Baraque, porque Baraque estava atrás dele. Vou te pegar, Císera. E Baraque foi atrás dele. Aí ele entra na tenda de Jael, e Jael diz: quer um cobertor? Ele diz: quero, estou todo molhado. Do nada o ribeiro transbordou. Do nada. Aí ele está coberto. Sabe o que ela faz? Vai do lado de fora, pega a estaca, que eram as mulheres que levantavam as tendas, e ela tinha habilidade. Ela pega uma estaca, versículo 26, vai na fronte dele e pega o martelo e só uma atravessou. E Débora diz: rachou-lhe a cabeça. Mas olha o que ela diz: bendita seja Jael entre as mulheres. Só tem duas mulheres que são chamadas de benditas na Bíblia, sempre com relação à cabeça rachada e cabeça esmagada. A primeira é Jael, que rachou a cabeça do inimigo de Israel. A segunda é Maria, que gerou aquele que esmagou a cabeça da serpente na cruz. Maria, bendita és tu entre as mulheres. Ei, minha irmã, o plano do diabo contra a sua família vai ser esmagado, vai ser destruído. O plano do diabo contra a sua igreja vai ser esmagado, vai ser destruído. Jael esmagou com uma estaca, Jesus esmagou com a cruz. Tetelestai, está consumado, está pago. Ninguém vai separar meu povo da minha presença. Aí ela canta no 31:
Assim, Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Diga assim. Assim os inimigos de Deus vão perder a guerra. Como, pastor? Se a gente se voluntariar. Se nós nos levantarmos como mães espirituais para gerar filhos espirituais. Se nós abandonarmos os nossos pecados e resgatarmos a autoridade para denunciar pecado. Fique em pé. Senhor, tem gente aqui pedindo para ser usada pelo Senhor. Tem gente aqui que está orando pela sua igreja, está incomodado com a sua congregação. Se o Senhor permitiu isso, é porque o Senhor quer usar essa irmã, esse irmão, para algo lindo que vai acontecer onde eles congregarem, onde eles chegarem. Nos livra das nossas mágoas, nos livra de nossas angústias, nos ajuda a perdoar os nossos irmãos na nossa igreja local, nos ajuda a evangelizarmos, a abraçarmos a causa da nossa igreja, nos ajuda a ensinarmos uns aos outros, nos ajuda, Jesus, a orarmos com a nossa igreja, nos ajuda a gerar prosperidade para a nossa igreja. Levanta alguém para ajudar esse obreiro que está clamando por aquela congregação. Levanta alguém para ajudar essa missionária que está clamando por aquela congregação, ó Deus. Levanta mães espirituais hoje. Levanta, Jesus, nos ajuda a gerar almas e pessoas na sua presença para o desenvolvimento do seu reino. Quem estiver abatido, entristecido com a sua igreja local, que o Senhor os traga de volta, que o Senhor os resgate para a honra e glória do seu eterno nome, em nome de Jesus. Eu quero saber se tem alguém aqui que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. Você que se afastou, mas quer voltar para Jesus, eu quero orar por você aqui na frente. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você quer se entregar para Ele. Você saiu desse exército, mas hoje você quer voltar para esse exército. Você ainda crê que a glória da última casa será maior do que a primeira. Pode não ter ninguém, mas a minha missão é perguntar. Se tiver alguém, a gente ora por você agora. Nos dê um sinal com a sua mão. Eu preciso entregar o microfone. Eu sei que esse tipo de mensagem é para despertamento eclesiástico, mas ninguém pode impedir o soprar do Espírito no coração das pessoas. Ele sopra como Ele quer, do jeito que Ele quer. Se tiver alguém que quer voltar para papai agora e se entregar a Cristo, recebê-lo como seu único Senhor e Salvador, a gente ora por você. Se não temos ninguém, eu agradeço essa rica oportunidade. A igreja continue em pé e que Jesus os abençoe cada vez mais.